conhecido, ainda está em andamento aqui no estado, que é aquele caso Chacina do Guamá, né? Sim. Um caso que foi bem conhecido. Aqui não, né? No questão nacional, né? Questão nacional. E nós advogamos para um rapaz lá que era o dono de uma panificadora. E nós conseguimos, ao final, que ele fosse excluído do processo, né? Porque conseguimos demonstrar. Esse rapaz, ele era massacrado na imprensa. Massacrado. Só que, e nós solicitamos em diversos meios de comunicação para podermos falar. A defesa quer falar, a defesa quer mostrar as coisas, a defesa quer se posicionar. E nesses casos de repercussão, nesse da chacina, nesse do indigenista, nesse do Lucas Porto no Maranhão, a imprensa não quer dar espaço. Ou quando ela dá, é um espaço ínfimo. É um espaço muito pequeno do que a acusação tem. A acusação tem um espaço imenso. A defesa tem uma nota de rodapé. Então nós precisávamos falar. E ninguém queria nos ouvir. Ninguém queria nos ouvir, ninguém queria nos ouvir. Então nós só temos um jeito de falar. Ou é rede social, né? E naquele momento a rede social ainda estava um pouco fraca, ainda estava caminhando com relação a isso um pouco. Tem alguns anos isso. E aí, todo caso de repercussão tem imprensa no dia, né? Então era muito importante que a defesa desse a sua mensagem ali. Só que a mensagem da defesa não pode ser aquela mensagem que você vai chegar para falar e você vai falar assim, indúbio pro réu, você vai falar indúbio pro societate, você não vai falar juridiquês. Você vai falar um português claro, onde você utiliza analogias. Por exemplo, o que eu falei lá naquela época foi mais ou menos no sentido de as pessoas se reuniram na frente da padaria do rapaz. Ninguém entrou na padaria dele. E mesmo que tivesse entrado, é como se um dono de um restaurante, a pessoa estivesse servindo ali, as pessoas sentam numa mesa, organizam um crime ali, vão cometer o crime e você tem que prender o dono do restaurante? Se o Estado, com todo aparato, não consegue antecipar ato criminoso, quem dirá o dono do estabelecimento comercial? Como é a responsabilidade dessa pessoa? Só que a gente tem que falar, o advogado ele tem que se comunicar quando ele pega o microfone, diga aí o que aconteceu, de uma forma que a população compreenda, porque aquele caso ia ser julgado pela imprensa, compreende? Ia ser julgado pelos jurados, sim, que são ligados à imprensa, os caras estão conhecendo através da imprensa. E aí essas entrevistas começaram a sair Desconstituir isso num júri é extremamente complicado, né? Porque fica a mídia batendo você às vezes 6 meses e você chegar no júri sem nada, sem uma briga na imprensa, sem uma luta na imprensa, você chegar no júri sem isso, você começa perdendo de 7-0. É porque você tem que desconstituir tudo que foi formado. Com certeza. É muito difícil. Entendeu? Então você ter qualquer posicionamento que seja interessante, você já possa divulgar, também não adiantando tudo, mas podendo falar algumas questões na imprensa, é importante. E aí, tu acha que a mídia é punitiva ou ela quer apenas o retorno, que você acha que a questão a sociedade é punitiva, então ela entrega para a sociedade o que ela quer? Porque a gente tem essa percepção que parece que a mídia leva para esse lado a questão do punitivo, a questão da acusação, porque dá mais retorno, dá mais like, vamos dizer assim. Olha, ou não? Vou te dizer um exemplo disso. Os grandes jornais foram os grandes incentivadores da Lava Jato. E a Lava Jato cometeu diversos abusos. Eles nunca fizeram meia-culpa. Eles nunca disseram, nós estimulamos isso. Ninguém nunca pediu desculpa por isso. Compreende? E naquela época era todo dia Jornal Nacional, era todo dia os grandes jornais falando a respeito disso. E eles têm um retorno financeiro porque é audiência, né? Tendo mais audiência, você vende mais patrocínio. O patrocínio é mais caro naquele local por conta disso. Se você tem um canal no YouTube, dá mais view, né? Não dá view aparecer coisas legais, aparece coisas chocantes. Então, eu acho que essa percepção, sabe? Que se a gente colocar uma acusação, começar a acusar alguma pessoa aqui, vai ter um retorno X, vamos dizer assim. Polêmica, né? É isso. Se você colocar a defesa daquele mesmo caso, eu acho que ela não dá 200. Parece que a pessoa tende a dar mais valor e mais participação eles nisso. Falam isso é conversa de advogado e tudo mais. Mas também, quando você consegue demonstrar uma injustiça, algo que realmente aconteceu, isso também tem um impacto. Porque a nossa população, ela sabe o que acontece. Ela sabe o que acontece nas ruas. Sabe. Ela só não quer ir na imprensa falar disso. Porque hoje, ela não quer ir no comentário, muitas das vezes, de um Instagram, se expor. Por quê? Porque ela vai ser cancelada.
tem hoje um risco de cancelamento muito grande. Hoje, as pessoas, principalmente quem tem marca, quem tem alguma coisa na internet, está refém do cancelamento. Sim. Entende? Só que o advogado criminal, ele tem meio que um antivírus contra cancelamento. Basicamente, o advogado criminal ele é incancelável. Só se ele falar um atentado contra alguma coisa, tudo mais e tal. Mas agora, porque o advogado ele tem que estar expondo o que está acontecendo, ele tem que falar, ele não pode ter medo com relação a isso. Nós não podemos ofender a honra, nós não podemos ofender a dignidade, porque isso é crime. Mas agora, nós podemos espalhar fake news. Não, só trabalha dentro da legalidade, né? É lógico, mas nós temos que ter a coragem para expor os fatos, para expor o que está acontecendo. Então hoje, por exemplo, os grandes fóruns, as grandes discussões são dentro dos comentários das postagens. Teve um caso, não me esqueço, eu estava defendendo um rapaz e aí eu dei uma entrevista. Ele foi preso, no outro dia eu dei uma entrevista num jornal que passa meio-dia, 1h aqui em Belém, né? Falando que tinham feito uma ilegalidade com ele e tudo mais e tal, e ele terminou sendo solto. Foi solto, as pessoas que fizeram terminaram sendo investigadas, estão sendo investigadas, tudo mais e tal. Ele está se defendendo lá no processo dele, tudo bem. Aí agora, recentemente, aconteceu mais um fato com ele. E aí nos comentários aparece assim, outro fato diferente. Cadê o advogado que veio aqui na imprensa falar que ele tinha falado isso? Tu entendes? Falando que ele era inocente, tudo mais e tal. São outros fatos. Mas vejam como vinculam o advogado. O advogado ele sempre vai estar vinculado ao acusado. O advogado que não compreende isso, ele não está compreendendo a sua função de advogado, de estar ao lado. E a população não compreende, até que ela esteja na mesma situação. O meu pai, aconteceu com meu pai, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com meu irmão, aconteceu com meu amigo, com meu namorado, com quem quer que seja. Aí eu quero todos os direitos. Aconteceu com meu inimigo, ou com um cara que eu não gosto, ou com outro que eu nem conheço, o problema é dele. Então a população ela tem muito isso. Ela tem muito essas questões, por isso que está na Bíblia, dizendo tira a primeira trave dos teus olhos, né, para tu poder ver melhor antes de dar opinião. É porque as pessoas tendem a já ter a finalidade determinada e depois eles fazem o cambalacho moral, legal para justificar o ato. É mais ou menos isso. E ninguém pede desculpa. O que acontece, na verdade, é uma decepção quando a pessoa é absolvida. Se a pessoa é massacrada na imprensa, Paulo, e ela é inocentada porque mostra que estava errado, aquilo era mentira, aquilo ali, as pessoas acham que teve alguma ilegalidade, alguma coisa aconteceu por debaixo dos panos, alguma circunstância aconteceu por ela ter sido absolvida, que isso é um absurdo. Ninguém entende, o cara era inocente mesmo, nós erramos.